Glória a Deus, glória a Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 28. Atos 28. Quantos irmãos localizam o texto? Nós queremos enaltecer ao nome do Senhor Jesus nesta noite, por nos permitir, mais uma quinta-feira, nos reunirmos como igreja, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Você que está na sua casa, a Bíblia diz que o Deus de perto é o Deus de longe. Então o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. Nós queremos agradecer aos nossos pastores, pastor Clerverson, pastora Paula, por sempre nos honrar com esta oportunidade de servir nesta igreja. Atos capítulo 28. Nós vamos ler apenas o versículo de número 6. A parte A do versículo. Atos capítulo 28. Versículo de número 6, a parte A, que diz assim: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Os que podem, tomem o seu assento, nesse mesmo clima de adoração ao nosso Deus. E você que está em casa, o Espírito Santo vai continuar falando conosco nessa noite. Amados irmãos, nós temos lido aqui um versículo da palavra do Senhor, no qual o evangelista Lucas, ele vai narrar o momento em que Paulo, juntamente com 285 pessoas, 75 pessoas em média, depois de 14 dias de naufrágio, chegaram a uma ilha. E o próprio texto vai nos dizer, a partir do versículo de número 1, que tendo chegado a uma ilha por nome de Malta. É interessante porque essa ilha ficava entre a Cilícia e a costa africana, e a sua extensão territorial era de 29 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Essa ilha que o texto vai chamar de Malta, na língua semita, é Melita, e o significado é refúgio. É interessante porque após 14 dias de naufrágio, o texto vai nos dizer que eles chegaram a uma ilha. E o significado da palavra Malta, na língua semita, é refúgio. E o versículo de número 2 vai dizer para nós que, tendo Paulo chegado àquela ilha, juntamente com aqueles que com ele estavam, os bárbaros, eles trataram a todos com uma singularidade, ou seja, com uma singular humanidade. É claro que eu preciso mencionar para os irmãos que o termo bárbaro dentro desse texto nada tem um sentido de pessoas selvagens ou pessoas rudes. Na verdade, dentro desse texto aqui, a palavra bárbaros refere-se a todos aqueles que não falavam ao idioma grego. Na verdade, os romanos passaram a usar esta nomenclatura de bárbaros para todos que não falavam a língua grega, tendo em vista que no ano 218 a.C., a ilha de Malta passou a ser governada pelo Império Romano, e na época o imperador Augusto colocou um governador na ilha de Malta, e conforme o próprio texto vai nos dizer,
O governador daquela ilha era um homem chamado Públio. Então os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não falavam uma língua grega, porque na verdade o idioma falado ali na ilha de Malta era o púnico e algum dialeto parecido. E o texto vai nos dizer no versículo de número 2 que quando Paulo e os demais chegaram à ilha de Malta, esses homens que, conforme Lucas está registrando aqui, fizeram uma fogueira. E é importante mencionar que esses homens estavam há vários dias no meio do oceano. E nessa época aqui em que aconteceu esse naufrágio, a temperatura em Malta era de cerca de 12 graus. Então, muito possivelmente, eles estavam com as suas roupas molhadas, o frio era intenso, a temperatura caiu, e a forma como os bárbaros recepcionaram aqueles homens, Lucas vai dizer, foi de uma singular humanidade. O interessante é que o texto vai dizer que os bárbaros, eles fizeram uma fogueira, e o apóstolo Paulo, ele vai pegar gravetos, porque eu entendo, quando era criança, eu gostava de fazer fogueira na minha porta em períodos juninos, e eu observava que quando você pegava aquelas madeiras, aqueles troncos muito grandes, o fogo não pega. Então é necessário você colocar gravetos para que a fogueira ela seja acesa. Então perceba que Paulo ele vai ter essa visão, ele vai ter esse entendimento, que para que o fogo fosse aceso, mesmo tendo madeira, precisava de graveto, e graveto é coisa pequena, pastora. Graveto é coisa insignificante. Se você tiver que comprar algo para fazer uma fogueira, eu duvido que você vai querer comprar gravetos. Você vai escolher madeira. Só que Paulo vai entender que para acender o fogo é preciso ter gravetos. Só que eu acho interessante porque o texto vai dizer para nós que quando Paulo ele traz um feixe de gravetos, ao lançar na fogueira, o texto vai dizer que uma serpente saltou. E eu confesso que quando eu li esse texto, algumas coisas vieram à minha mente e ao meu coração, porque quando você quer colocar lenha em uma fogueira, a depender do tamanho em que o fogo, a chama esteja, você tem que estar a uma certa distância por causa do calor. Então, partindo desse princípio, eu entendo que Paulo lança os gravetos a uma certa distância. E ao jogar os feixes, conforme o próprio texto vai nos dizer, uma víbora fugindo do calor, e isso aqui, irmãos, eu preciso chamar a sua atenção. Porque nos feixes de graveto que o apóstolo Paulo pegou, tinha uma víbora escondida. E eu fico imaginando, amados irmãos, porque Paulo ele não viu, porque se ele tivesse visto, é claro que ele tinha tirado aquela víbora do meio dos gravetos. Mas eu louvo a Deus, porque tem coisas que embora eu não veja, se tiver fogo aceso, você perdeu de dar glória. E tecladista, vem comigo em nome de Jesus. Você perdeu de dar glória, porque eu estou dizendo aqui à luz do texto que tem coisas que eu não vejo, mas se tiver fogo, evangelista Betiane, cedo ou tarde as víboras vão se revelar. Eu vou repetir de novo isso aqui para ver se você entende. Eu vou repetir isso aqui, queridos, porque tem coisas que na nossa visão humana, que eu não consigo detectar, tem coisas que eu não vejo, mas o céu está bradando, a
aos nossos corações nessa noite, dizendo: se tiver fogo aceso, as víboras cedo ou tarde, elas se manifestam. Pode estar escondida, pode estar camuflada, mas uma hora elas se revelam. Uma hora elas se revelam. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Porque Paulo não viu. Mas quando lançou no fogo, ela pula, irmãos. E quando pula, o texto vai dizer que ela picou a mão de Paulo. Oh, meu Deus. Ô missionário, o que é que você quer dizer? Não, eu não estou dizendo, está no texto, não sou eu que estou dizendo. O texto vai dizer que a víbora, fugindo do fogo, ela vai picar a mão de Paulo. Irmãos, eu não sou médica, eu não sei dizer com precisão quantos membros tem no nosso corpo humano. Eu sei que tem membros inferiores e superiores. Eu não estudei para isso, não sou obrigado a saber. Contudo, eu quero chamar a sua atenção que o corpo todo, é muito provável que Paulo estivesse vestido e por conta do frio estivesse agasalhado, mas em algum momento a mão estava exposta, e a víbora vai picar justamente na mão. E quando eu olho para a Bíblia, sabe o que é que eu entendo? Que mão fala de serviço, mão fala de obra. Então quando a víbora pica a mão de Paulo, sabe o que é que eu entendo? Que há uma ação por trás aqui. Porque tudo que o diabo quer que você pare. Eu vou repetir isso aqui, queridos. Tudo que o diabo quer que você pare de cantar, tudo que o diabo quer que você pare de pregar, tudo que o diabo quer que você pare de ficar no som da igreja, tudo que o diabo quer que você sirva na obra. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: as víboras podem até nos ferir, e a gente vai continuar de pé. Levante uma da sua mão ao céu, levante a sua mão ao céu. E se você puder, manda glória para quem merece glória, porque o céu está falando conosco. Às vezes as víboras, elas precisam estar no nosso meio. Para que, Manuela? Para que alguém veja que Deus, Ele é na nossa vida. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes as víboras precisam estar no nosso meio, para que alguém veja que Deus, Ele é na nossa vida. Escute, está no texto. Ela vai picar a mão de Paulo. Irmãos, até onde eu sei, se uma cobra venenosa picar alguém, automaticamente o veneno vai percorrer pela corrente sanguínea, vai chegar aos vasos capilares e vai provocar uma hemorragia interna. Só que o texto está dizendo: a víbora pica, Paulo não fica inchado, perdeu de dar glória. Paulo não fica com febre, perdeu de dar glória. Paulo não cai, perdeu de dar glória. Paulo não tem hemorragia, perdeu de dar glória. Porque, missionária Manuela, Lucas vai escrever dizendo: eu vos dou autoridade para quê? Para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões. O céu está dizendo: vai até picar, Geisa. Sabe o que é interessante? É que o próprio texto vai dizer que os bárbaros, ao ver a víbora picando Paulo, eles vão emitir, eles vão dar um veredito: esse homem é um assassino,
não morreu no naufrágio, mas por conta do que ele era, do que ele fez, ele está sendo sentenciado à morte. Olha o julgamento que eles vão fazer. Eles estão dizendo, ele até escapou da morte, mas é um assassino. Escapou do naufrágio, mas está recebendo a justiça que merece, porque eles acreditavam numa deusa chamada Dike, que é a deusa da justiça. Então no pensamento deles, não morreu no naufrágio, mas vai morrer aqui porque a justiça precisa ser feita. Sabe o que eu acho interessante? É que você vai para o texto e está todo mundo esperando Paulo cair morto. Você olha para o texto e você vê que eles estão esperando Paulo inchar e Paulo cair morto de repente. Mas eu vim liberar uma palavra de Deus aos espectadores que estão nas arquibancadas da vida, prestes a comemorar a queda de alguém. O céu me trouxe aqui para te dizer: pode até ferir, mas não mata. Pode até ferir, mas não cai. Pode até ferir, mas vai continuar de pé. Dá para você olhar para alguém? E você que está em casa, se estiver sozinho, diz para você mesmo. Libera a palavra, filho. Mas se tiver alguém do seu lado, olhe. E com voz de profeta. E tem voz de profeta? Tem essa que você tem aí. E aponta o dedo de profeta. E tem dedo de profeta? Tem o indicador. Aponta o dedo e diz assim: as víboras podem até nos ferir, mas matar elas não vão. Ô irmão, foi pouco barulho para o peso da palavra profética. Foi pouco barulho para o peso da palavra profética. Eu estou dizendo que tem víbora que pica. Eu estou dizendo que a picada dói. Mas eu também estou dizendo: não vai morrer, não vai cair, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Alguém está só esperando cair, mas não vai cair. Sabe o que é interessante? É que o texto vai dizer assim, ó. E quando a víbora picou a mão de Paulo, ele fez isso aqui, ó. Porque com víbora a gente não discute. Para com essa história, irmão. Com víbora a gente não fica com conversinha. A víbora a gente faz isso aqui, ó. E joga ela de volta pro fogo. Você está entendendo ou você quer que eu desenhe? O problema da gente é que a gente quer discutir com víbora. O problema da gente é que a gente quer procurar saber por que ela feriu. O problema da gente é que a gente quer tomar satisfação para saber por que ela machucou. Só que eu olho para o texto e eu vejo um homem cheio de Deus, com discernimento para não perder tempo com víbora. Com víbora a gente só faz isso. Porque o texto vai dizer que quando Paulo sacudiu, aonde é que ela caiu? Onde que a víbora caiu? Ela caiu no fogo de onde ela fugiu. Oh, irmão, se você entendesse a revelação bíblica que está descendo aqui nessa noite, porque o texto está dizendo que quando Paulo sacudiu a mão, a víbora caiu dentro da fogueira de onde ela saiu. O que é isso, Manuela? Porque o mesmo fogo que purifica é o mesmo fogo que destrói. Aleluia, vou dizer de novo: tem fogo de Deus aqui para purificar, mas também tem fogo para fazer juízo. Manda a glória para ele aí, manda. Mesmo fogo que purifica é o mesmo fogo que destrói.
texto, aí você vai ver, irmão, desculpe a expressão, o vocabulário chulo, mas é só para você entender. Largue de ser besta. Você está se preocupando demais com a opinião dos outros. Porque os bárbaros que disseram que Paulo era um assassino e que merecia morrer por causa, era a justiça que estava sendo feita. Porque é impressionante como tem pessoas que interpretam errada as coisas ruins que nos acontecem. Eu vou aplicar isso aqui. Se a porta de emprego fechar para você, alguém vai dizer, é Deus, é a mão de Deus pesando. Se acontecer alguma coisa na sua casa, aí os bárbaros vão dizer, é Deus cobrando. Eles interpretam do jeito que Ele quer. Só que você vai para o texto, e os mesmos que disseram que Paulo era um assassino, quando eles veem que Paulo não incha e não cai morto, eles disseram, é um Deus. Bete, tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Porque a mesma boca que uma hora abençoa é a hora que amaldiçoa. A mesma mão que um dia bate no teu ombro e diz que é teu amigo, no outro dia te abraça e te apunhala. Só que eu olho para Paulo e vejo um homem com discernimento de Deus, Maria. Ele não se preocupa com quem o chama de assassino e atribui a ele aquilo que aconteceu. Mas ele também tem maturidade para ouvir certas coisas e ficar calado. Ele fica calado. Você olha para o texto. E o texto vai dizer, mas eles esperavam, repita comigo, vai ficar esperando. Ah, irmão, melhora isso, vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Porque a gente pode até ser ferido. A ferida pode até doer, o texto não está dizendo, mas eu sei que dói. Porque alguns anos eu fui picada, lembra, Cátia? Eu fui picada por escorpião, irmão, é uma dor da morte. Eu não sabia se eu gritava, se eu pulava de tanta dor. Embora Lucas não diga que a picada doeu, eu acredito que doeu, pastora. Só que tem coisas que dói e a gente não pode dizer que está doendo. É continuar de pé. Oh, se eu fosse... Oh, meu Deus. Dá para mandar glória aí, queridos. Dá para mandar glória. Porque eu não estou dizendo que a picada não está doendo. Eu não estou dizendo que não está doendo. Mas eu estou dizendo que está doendo. Mas você está de pé. 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 Está doendo, mas está de pé. Está doendo. Está doendo, mas está de pé. Detalhe, a mão que foi picada, você continua lendo as cartas de Paulo e você vai perceber que a mão picada ele vai usar para escrever cartas. Eu imagino Paulo toda vez que pegava na pena, molhava no tinteiro, pegava um papiro e começava a escrever. Ele olhava para o local da picada e dizia, fui ferido, mas não morri, mas continuo aqui fazendo a obra, escrevendo cartas. Não, você não está entendendo isso aqui não, irmãos. Eu estou dizendo que você vai continuar trabalhando. Porque você olha para o texto, depois desse incidente, Paulo vai escrever a carta de Éfeso, vai escrever a carta de Filipenses, vai escrever a carta de Colossenses, vai escrever a carta de Filemão. Que é isso, Manuela? Mesmo picado, mesmo ferido, continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Trabalha. Trabalha. Porque uma coisa é a gente ser ferido e outra coisa é a gente permitir que a ferida mate a gente. Porque o veneno não matou. Mas se Paulo não tivesse maturidade,
ele não daria continuidade à obra. Só que tem coisa, irmãos, que não mata, fortalece. Vou repetir isso aqui. Tem coisa que não mata a gente, fortalece. Vou repetir. Tem coisa que não te mata, mas te deixa mais forte, te dá experiências com Deus. Eu fico imaginando quando Paulo chegou em Roma e a notícia se espalhando, porque ele tinha que aparecer diante de César. Eu fico imaginando César chegando para ele: me conta, que história é essa? Depois de 14 dias de naufrágio, você ainda foi picado? Passei por tudo isso, mas cheguei aonde deveria chegar. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Porque o céu está dizendo: está ferido, está doendo, mas vai continuar trabalhando. Está ferido, está doendo, mas vai chegar onde o céu estabeleceu que você chegasse. Está ferido, está doendo, mas vai continuar fazendo aquilo que o céu te chamou para fazer.